Bora, gente, bora estudar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos? Eu sei que agora é um sábado, não sei que dia vocês estão vendo essa aula. É a aula 11, agora vamos continuar na fase medir, que é na fase M. Agora a gente vai ver um pouco aí da análise do sistema de medição, que a gente falou um pouquinho antes, né? A gente vai ver o que é esse MSA, Measuring System Analysis, do inglês, por isso que fica MSA, Measuring System Analysis, análise do sistema de medição, né? O inglês é de frente para trás, o português está para frente, e a gente vai se entendendo assim. Então, a gente vai ver um pouco do que é esse sistema de análise de medição, para entender um pouquinho. A gente não vai chegar a fazer cálculo, né? Se eu pegar aqui a ponta do laser, não vamos chegar a fazer nenhuma conta, nenhum cálculo, nenhuma aprovação, porque isso quem faz é do Green Belt para cima. Mas a gente vai entender o que significa isso, por que isso é importante, né? O Yellow Belt, e ele tem que entender a importância disso, porque quando ele for fazer alguns pequenos projetos, ele pode pedir auxílio lá ao Green Belt, né? Ou a quem ele conheça que possa fazer MSA. Não só um Green Belt fazer MSA, mas quem trabalha com metodologia, quem trabalha com essas partes, consegue fazer MSA, tá? Então, o que é isso, gente? O que é que se refere a esse MSA? Ó, bem claro aqui, ó. Se o processo de medição fosse perfeito, olha, se o processo de medição fosse perfeito, sem nenhuma falha, teríamos sempre um retrato fiel das características do processo produtivo. Quer dizer, se o meu sistema de medição fosse real, fiel, fosse perfeito, ele sempre estaria dizendo o que está acontecendo realmente lá no processo de medição, no processo de fabricação, no processo de execução do serviço. Quando você fosse medir alguma coisa, você estaria sempre tendo um retrato fiel. Como não, né? Porque tem muitas variabilidades do sistema de medição. Quando entra as variabilidades do sistema de medição, aí você não tem certeza absoluta do que você está enxergando no processo, porque tem várias variabilidades, né? As medições obtidas revelam dados que são uma combinação das variabilidades do processo, quanto o processo varia, produtivo, e de medição. Quer dizer, tem variabilidade no processo, tem variabilidade no sistema de medição. Quando você mede, o resultado é a soma dessas variabilidades. Se isso não estiver bem controlado, não estiver dentro de uma especificação, você pode estar pegando dados errôneos, dados sem veracidade. E dados, gente, dados é tudo. Volto a falar de novo, dados é tudo. Dados com veracidade, com verdade, dados verdadeiros, é o que vai fazer você seguir o seu trabalho corretamente. Se seus dados não forem verdadeiros, pare por aí. Se você desconfia e tem dúvida de alguma coisa, pare, volte e tente ver se o sistema não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum problema. Então, o que é isso? Esse é o teu resultado. O mensurando, que é o produto que você está fazendo, o operador que está aqui fabricando essa peça, o meio ambiente que está agindo no meio ambiente, layout, ruído, barulho, calor, sol, chuva, o que for que afeta o teu processo. Tem os procedimentos que afetam o teu processo, os instrumentos, as instruções, os trabalhos, padrão de serviço, tudo isso pode também afetar o teu processo. Tem as máquinas que têm variabilidade e tem o sistema de medição. O sistema de medição também varia. É a variabilidade. Tudo isso aqui gera variabilidade de resultado de quem? Do teu processo. Sempre o teu processo tem um valor verdadeiro e tem uma tendência. E esse valor verdadeiro aqui é quase que impossível a gente detectar. É impossível hoje a gente detectar. A gente vai detectar algo mais próximo do verdadeiro. Isso sempre com uma incerteza. Então, quem é esse sistema de medição? O inspetor, o instrumento, o meio ambiente que ele está medindo, o método que ele está utilizando, tudo isso interfere no sistema de medição. Note que aqui dentro, gente, é outra espinha de peixe dessa aqui, ó. Abrindo inspetor, instrumento, meio ambiente, método, que gera várias variabilidades, né? E pode inferir coisas errôneas dentro do processo. Então temos que ter cuidado com o sistema de medição. Então o que é que ele faz, gente? Se temos um processo de medição com variação excessiva, se teu processo de medição tem variação muito alta, o que acontece? Diagnósticos errados. Você vai conseguir ter diagnóstico errado. Imagina você chegar no médico
e a pessoa que vai tirar não, né? Medir. Se ele tirar a tua pressão, tu vai morrer. Ele vai checar a sua pressão, vai medir sua pressão, vai aferir sua pressão, como queira dizer. Então ele chega lá, e o instrumento esqueci o nome do instrumento lá que ele usa, de medir a pressão, tá descalibrado. Aí ele mede tua pressão e tua pressão dá baixa na medição. Mas a tua pressão tá alta. Imagina agora, tua pressão tá alta, mas o instrumento está indicando pressão baixa. Ou pressão normal, ou pressão baixa. Aí o médico te passa a pressão baixa, dá um remedinho para ela para subir a pressão. Aí tua pressão tá alta, cara. Quando ele te der o remédio, o que é que vai acontecer? Você pode entrar no colapso. Então o sistema de medição, gente, é super, hiper, pós, blaster, mega, né? Pode procurar aí superlativos aí. Importante dentro do diagnóstico do teu processo de saúde, principalmente saúde, gente. Saúde é fundamental, porque está tratando de vidas humanas diretamente lá. Então, se meu processo de medição está com problema, é fatal. Eu posso matar alguém. Então, ó, tá? Primeiro esse aqui, ó. Como a medição o enxerga? Quer dizer, o teu sistema de medição está enxergando isso, ó. Um processo todo errado. Mas, no finalmente, quem está mais errado é o teu sistema de medição. O processo pode estar assim, ó, como os produtos realmente são. O processo pode estar assim, depois a gente vai ver esse gráfico como a representação dele, tá? Mas aqui é como se fosse os limites do cliente. Aqui é os limites do cliente. Então você já está ultrapassando os limites do cliente. O teu sistema de edição está enxergando isso. Mas na verdade, o teu processo está assim. Então se o teu sistema de edição tem falha, que tu consiga enxergar isso, aí tu vai corrigir uma coisa que está correta, aí você vai acabar errando. Se você trouxer isso para cá, isso aqui pode descambar para fora. Então o processo produtivo real é enxergado de forma errada. E essa informação aparente não possibilita melhorias de qualidade nos produtos. Você, em vez de melhorar, você pode piorar. Porque você vai melhorar algo que está bom, porém você não está enxergando. Por quê? O teu sistema de medição não está demonstrando. Ele tem falhas, variações excessivas. Então tem que ter muito cuidado, vocês Yellow Belt, antes de fazer qualquer medição, procurar saber se teu sistema de medição garante a medição. Ok? Então, ó, o MSA vai tratar de quê? Da influência do processo de medição. Qual é a influência do processo de medição? Que envolve o quê? Equipamento, pessoa, método. Método leva em conta meio ambiente, ruído, pressão, chuva, sol, tudo que tiver aí, porque você pode fazer alguma medição lá na rua. Você fazendo medição lá na rua, pode estar soltando ventos, poeira, a poeira pode danificar seu aparelho, então tem várias coisas que podem acontecer. Então, o MSA vai tratar dessa influência, né? Imagine aqui, por exemplo, aqui, ó, tem esse braço todo aqui, isso é um braço, falo, um braço de medição tridimensional, tem esse braço que tem essa conexão, aqui tem outra conexão, aqui tem outra conexão, tem o apoio da mão da pessoa, o cara está em pé, então tudo isso pode influenciar no sistema de medição, tudo isso tem variabilidade. E quanto mais conectores no instrumento ou num dispositivo de medição tiver, cada conexão dessa é um ponto de variabilidade. Então, se eu somar a variabilidade desse ponto, aqui dentro tem outro ponto aqui tem outro ponto que é a mão do operador, que pode tremer, né? Tudo isso tem variabilidade. Aqui, o cara está com a mão só, ó, botei essa foto aqui de propósito, é uma mão só, girando o tambor. Quem não conhece, isso aqui é um paquímetro, isso aqui é um micrômetro digital, né? Então, ó, ele está segurando o tambor, girando o tambor, segurando o instrumento. Será que essa com a mão só ele consegue ter essa habilidade? Gente, pode ter? Pode. Isso é a habilidade do operador. Aí a gente vai fazer um estudo de MSA para saber se isso aqui garante a medição, garante o sistema, tá? Então, o MSA trata disso, influência do processo de medição entre equipamento, que somado com a pessoa, que somado com o método utilizado, que somado com o meio ambiente, que somado com tudo, todas as fontes de variabilidade que você pode ter um controle ou não, né? Então ele verifica tudo isso. Quando a gente fala muito de MSA, a gente sempre lembra de precisão e exatidão, né? Então, precisão, gente, tem a ver com a repetibilidade e exatidão tem a ver com a calibração. Exatidão e precisão são aspectos diferentes, tá? Totalmente diferentes. A gente procura os dois, claro, a gente sempre procura ter os dois no nosso processo, mas eles são coisas distintas. Quando eu falo em precisão, eu falo em repetibilidade, é repetir
a mesma medida, repetir o mesmo ponto. É como uma pessoa que faz um tiro ao alvo, né? Então, atirar no mesmo ponto. Então, precisão é atirar no mesmo ponto, sempre no mesmo ponto. Quer dizer que eu estou ficando preciso, tá? Então, precisão, o conceito de precisão, ou repetibilidade, então gravem essa palavra repetibilidade, refere-se somente ao grau de dispersão da medida. Tá lembrado de dispersão que a gente falou lá atrás? E dispersão é o poder de ficar mais próximo das medidas. Quanto mais próximo tiver os pontos, menos dispersão eu tenho. Quanto mais afastado tiver os pontos, mais dispersão eu tenho. Então, agora, quanto mais próximo tiver os pontos, eu tenho mais dispersão e mais precisão. Quanto mais afastado tiver os pontos, eu vou ter menos dispersão e menos precisão. Né? Então, ó, dispersão da medida, quando repetida sob as mesmas condições, é o mesmo operador, a mesma peça, o mesmo equipamento, o mesmo método, etc. Tudo é igual. Eu não posso comparar abacaxi com laranja. Então, se eu vou fazer a precisão do instrumento, eu tenho que pegar a mesma pessoa, medir a mesma peça várias vezes com o mesmo instrumento, do mesmo método. Se eu mudar alguma coisa, eu mudei a regra do jogo, então mudou tudo. Eu não vou poder fazer esse cálculo, tá? Então a precisão tem que ser isso. Mesmas condições, operador, peça, equipamento, método e o que for. Em outras palavras, uma medida é precisa se, repetida diversas vezes, apresentar resultados semelhantes, bem próximos. Então, a precisão que você precisa depende do processo que você quer atender. Para atender o cliente. Não é necessário ter uma precisão gigantesca, né? Para atender um cliente que tem uma abertura muito grande. Então, você, custo-benefício. Você abre sua precisão. Não precisa ter um instrumento tão calibrado todo dia. Então, porque você tem uns limites a atender. E exatidão, gente? Exatidão ou acuracidade, quanto você está acurado, quanto você está exato, refere-se ao grau de concordância de uma medida com seu valor alvo. Quer dizer, o quanto a medida que eu estou medindo está próximo do alvo. Ou seja, quanto mais próxima do valor verdadeiro corresponde, mais exata é a medida. Opa! Ó, pela figurinha dá para notar, né? Aqui eles estão precisos, que estão tudo juntinho, mais próximos, mas eles estão mais afastados do alvo, que o alvo é esse ponto amarelo. Eles estão mais afastados, então aqui eles estão precisos, mas não estão exatos. Aqui eles começam a ter uma precisão, porém estão mais perto do alvo. Agora anota no caderninho de vocês e na cabeça de vocês. Essa exatidão tem a ver com a média dos pontos, tá? Em média, se eu tirar uma média aqui, mais ou menos, vai estar por aqui, ó. Então a média vai estar bem próximo do alvo. Então eu digo que ele é mais exato, entendeu? Então, gente, precisão tem a ver com a dispersão das medidas. Quanto mais próximo tiver os pontos, independente do alvo. Pode ser que esteja longe do alvo. E exatidão não, eles têm que estar próximo do alvo. Quanto mais próximo do alvo, melhor. Tá? Um exemplo assim, você tem uma faculdade e você chega a aula começa de 7 horas. Sua aula começa de 7 horas. Aí você todo dia chega de 7h30, 7h29, 7h32, 7h28, 7h31, 7h30. Tá vendo que você está bem preciso em relação às 7h30, em média? 7h28, 7h29, 7h31, 7h32, 7h28, 7h30, 7h30, 7h31. Então, se eu fizer uma média, ele vai dar uma precisão muito boa aqui no 7h30. Mas você tem que chegar de 7. Você está sempre meia hora atrasado. Seu processo tem uma tendência de meia hora atrasado. Então, você tem que corrigir. Mas você está preciso, porém não está exato. Só é você fazer o quê? Pegar um ônibus meia hora antes. Eita. Quando você pegar um ônibus, aquele ônibus, meia hora antes, pode ser que você comece a chegar de 7, 6h59, 6h58, 7h01, 7h02. Aí você vai estar preciso e exato. Entendeu? Qualquer coisa, pergunta lá para todo mundo no Telegram. A analogia que a gente faz com o tiro-alvo, gente, do atirador, né? Por exemplo, aqui, ó. Ó como os pontos estão. Nesse caso, inexato, que se eu tirar uma média, a média vai vir por aqui, mais ou menos, vai ficar longe do alvo. E a dispersão está muito forte. Então, inexato e impreciso. Nem está exato, nem está preciso. Nesse caso, ó, os pontos estão bem mais próximos, mas está longe do alvo. Então, aqui eu estou inexato, porque eu não estou perto do alvo.
mas estou preciso. Nesse caso aqui, ó, os pontos estão dispersos. Porém, se eu tirar uma média, vai dar por aqui mais ou menos, vai, bem quase em cima do alvo, né? Então, esse caso eu estou o quê? Exato e impreciso. E nesse caso, tudo que eu quero na minha vida é tudo que você quer dentro do seu processo, tá? Ser exato e preciso. Os pontos estão mais próximos e se tirar uma média fica quase em cima do alvo. Então é exato e preciso. Então, tudo que a gente quer é isso aqui, tá? Então a precisão, gente, não tem nada a ver com a exatidão. Mas são duas coisas que você procura sempre dentro dos seus processos. Ser preciso, porque você diminui a variabilidade, corrigir erros, pode não ter sucata, não ter retrabalho, não ter nenhum problema com o cliente. É mais fácil você controlar um processo de compra de material, de venda de material, porque controlar vendas, controlar ponto de estoque, você tem um processo preciso com pouca variação. É exatidão, porque você atinge o alvo do cliente, você acerta aonde o cliente quer. Aí você está exato. Ok, gente? Vamos seguir. Reprodutibilidade, também outra palavra que a gente vai entender um pouquinho. O que é reprodutibilidade? Variação das medidas feita por diferentes avaliadores, usando o mesmo instrumento de medição, medindo a mesma característica na mesma peça. Eu falei de repetibilidade. Repetibilidade é o único operador medindo a mesma peça várias vezes por mesmo método. Então eu consegui enxergar a repetição dos instrumentos. Agora apareceu reprodutibilidade. É reproduzir. Então agora eu vou pegar vários operadores, vai medir, cada um deles vai medir a mesma peça, com o mesmo instrumento, com a mesma metodologia. E eu quero ver se eles reproduzem entre eles as medidas mais próximas possível. É aí que eu consegui enxergar que os avaliadores estão dentro de um patamar de variação muito próximo. E eu posso aprovar ou não o meu sistema. Né? Imagine aqui que eu tenha o mesmo instrumento, o mesmo método, a mesma peça, sendo fabricada. E uma máquina que trabalha 3 turnos. Então eu tenho que deixar os 3 turnos. Eu não posso colocar uma pessoa só trabalhando os 3 turnos. Vai matar o coitado. Né? Isso é contra a lei. Então tem que ter uma pessoa no primeiro turno, uma no segundo e uma no terceiro. Mas eu tenho que saber que essas 3 pessoas estão medindo dentro de um patamar de variabilidade aceitável. Eu sei que esse não mede igual a esse, não mede igual a esse, mas eles estão dentro de uma variabilidade que eu aceito, porque eu testei, eu fiz um MSA, eu analisei as medições. Então aqui eu tenho reprodutibilidade, quando eu falo em mais operadores. Quando eu pego um só e meço a mesma peça várias vezes, eu tenho repetibilidade. Quando eu pego entre vários operadores, eu tenho reprodutibilidade, tá, gente? Então essas duas palavrinhas vocês gravam que elas existem. E repetibilidade e reprodutibilidade é uma base para fazer a análise do sistema de edição. E para os íntimos, vocês vão, se alguém já trabalha com isso, ou já vê alguém falar, dentro das empresas que trabalha, eles falam muito RP e repro, tá? Grava aí, quando você for íntimo da repetibilidade e da reprodutibilidade, você vai falar assim, como é que tá aí o valor da RP e da repro? Tá, gente? Continuando. Outra característica que você tem que aprender, entender que existe. A resolução também é totalmente diferente de precisão, totalmente diferente de exatidão. É a resolução. Ou chamam de resolução, ou chamam de discriminação. Discriminar uma medida, né? Capacidade de detectar as menores mudanças. Menor valor lido no instrumento. Luiz, qual é o menor valor que o teu instrumento lê? Isso é discriminação. Gente, imagina que esse eixo, ó, se eu usar essa régua, qual é o valor que eu vou dizer aqui? 0, 1, 2 e aqui o 3. Está entre o 2 e o 3. Fica difícil dizer que valor é esse aqui, gente. Eu não posso chutar. Então, esse valor é 2. Aí, aproximadamente 2 alguma coisa. Se eu quero com exatidão e precisão esse valor aqui, essa resolução desse instrumento é ruim. Não é que esse instrumento seja ruim. Esse instrumento tem uma resolução ruim para esse processo. Ele pode ter resolução boa para outro processo, mas para esse processo eu não consigo usar. É muito ruim usar ele. Eu vou usar um instrumento. Opa, já peguei uma régua que divide, ó. Tem mais divisões. Então aqui eu já posso ver que é 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes, né? Então, 2, quanto? 1, 2, 3. 2,3. Ó, já cheguei em 2,3. Se eu quiser mais do que décimos, 2,3, eu preciso o quê? Melhorar a resolução do instrumento. Aí eu vou pegar um instrumento onde ele tenha, entre essas duas partes, divisões. Para encontrar 2,3, 33, 32, 30, o que seja. Tá? Então, gente, resolução aqui está melhor. Resultado do mesmo processo sendo medido de forma diferente. Veja, o mesmo processo, que é esse eixo, a fabricação desse eixo, medindo de forma diferente. Tem que ter muito cuidado com isso. Qual instrumento que você deseja utilizar, qual instrumento que você tem que utilizar, para poder garantir a medição e o alvo que o cliente deseja. Tem que ter cuidado com isso. Então, gente, resolução é o quê? Vou até riscar aqui para vocês gravar na cabeça de vocês. O menor valor livre do instrumento. Capacidade de detectar as menores mudanças. Aqui, ó, difícil detectar uma mudança. Esse eixo pode vir até aqui, não detecta. Pode vir até aqui, não detecta. Pode vir até aqui, eu continuo dizendo que é 2. Aqui não, aqui já tem esse espaçozinho. Se ele passar para cá um pouco, já muda. Se ele passar para cá, já muda. Eu melhoro a minha detecção. Tá, gente? Então, vamos para frente. Qualquer coisa, dúvida, veio de novo. Ah, eu só posso ter discriminação no instrumento? Não. Olha um formulário. Opa, bem burocrático, uma coisa burocrática aí. Papel, formulário. Formulário 1, ele tem nome, identidade e CPF. Alguém preenche o formulário. Formulário 2 tem nome, identidade, CPF e data de nascimento. Aí uma pergunta aqui. Qual dos formulários nos dá condições de medir a idade média dos inscritos? Opa, aqui eu não consigo saber a idade média. Só tem nome, identidade e CPF. Já no 2 eu consigo ter a data de nascimento. Né? Canetinha aqui, ó, tem uma data de nascimento. Aqui, pela data de nascimento, eu consigo saber a idade de cada um. Então, se eu consigo saber a idade, eu consigo saber a idade média dos inscritos. Então, esse formulário aqui, ele tem maior discriminação. É uma melhor discriminação para o processo que eu quero. Porque se eu quero saber a idade média dos inscritos, eu preciso desse formulário. Se eu não quero saber, eu só quero nome, identidade, CPF, então esse aqui funciona para mim. Mas se eu quiser saber isso, que está aqui embaixo, a idade média, esse não funciona, tem que ser esse. Então, gente, todos os dois formulários são bons, porém, depende para que você quer cada formulário. Então, entenda isso. Para que você quer? Qual é a informação que você quer? Então, primeiro você inventa seu formulário, monta seu formulário, que é uma espécie de plano de, como é que se diz? Detectar dados, procurar dados que você quer estudar, né? É uma lista de verificação. Minha lista é essa aqui, ó. Eu quero verificar isso, isso, isso e isso, porque isso aqui só não me atende, tá, gente? Então também pode ter em formulário, pode ter resolução, discriminação, tá? Continuando agora, vocês vão fazer um teste. Opa, vocês vão pegar um cronômetro, né? Um cronômetrozinho analógico, digital, até no seu celular. Pega o cronômetro do celular e você vai fazer o quê? Cronometra exatos 2 segundos. Você vai contar 1, 2, fechar. 1, 2, 1, 2 segundos. 10 vezes com um cronômetro. Avalie o resultado e responda a questão abaixo. Você anota aí 1, 2, 3, 4, 9, 10. Você vai avaliar o resultado e vai dizer o quê? Por que você não consegue medir exatamente 2 segundos 10 vezes iguais? Respondam isso para vocês. Dentro de vocês, analisem o porquê você não consegue. Meçam aí 10 vezes, anotem e verifiquem. Você pode até calcular a média, calcular um desvio padrão também, é bom, né? Calcula a média é o Mi, né? O desvio padrão, que é o sigma. Calcula isso aqui, gente. Calcula isso aqui também, ó, já vai aprendendo a calcular. Calcula isso, né? O exercício, calcula isso. Você pode calcular também o quê? A mediana. Vai estudando, vai fazendo aí. Mas o importante agora é você fazer esse análise dos dados, cronometrar os 2 segundos. 2 segundos. Conta 2 segundos e aperta. 2 segundos e aperta e anota. 2 segundos e aperta e anota. E responde, porque você não consegue fazer os 2 segundos 10 vezes iguais. Ok, gente? Façam e uma avaliação desse resultado vai estar lá nos exercícios.
Opa! Então aqui a gente acabou de entender um pouco do que é esse MSA. Gente, aí vocês têm um entendimento do MSA e algumas palavras que se falam no MSA. Coisas super, hiper importantes para começar sempre a medir dados de processo, tá? Então, quando você passa lá para o Greenbelt, aí o Greenbelt vai analisar realmente e calcular usando Minitab, já que não são cálculos mais rápidos, né? Usa muito de desvio padrão e outros cálculos de ANOVA, né? Você vai aprender isso aí quando for o Greenbelt. Aí você realmente é você que vai fazer a análise do sistema de medição. Mas, por enquanto, aprendam isso aí, entendam que existe você fazendo em base e fazendo em força com os Greenbelt para fazerem projetos, tá? Então, na próxima aula, continua a fase M, a gente vai ver capacidade do processo. Vamos entender o que é isso, tá? Gente, um grande abraço e fiquem com Deus aí e bye bye. Até logo. Tchau, tchau.